E agora, queridos, eu posso ou não posso tocar esse tipo de chofar aqui, que é um chifre de antílope? Essa é a dúvida de muita gente que me manda mensagem comparando ele com o berrante. Então eu convido a você não sair desse vídeo, porque hoje eu quero contar a história de como que ele surgiu. Fica aí. No início era o verbo, a palavra... Olá, amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Gustavo e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Queridos, hoje, como eu falei aí no começo do vídeo, eu quero contar a história para vocês desse chifre de antílope, desse chofar, onde muitas pessoas têm esse chofar e tocam nas igrejas, e que também tem muita dúvida de como ele surgiu. Por quê? Muita gente me pergunta assim: pastor, esse tipo de chofar não tem na Bíblia. E realmente não tem mesmo, queridos. A Bíblia não relata chofar de antílope. A Bíblia só fala do chofar de carneiro, que tem até na passagem de Josué, se não me falha a memória, 6, que fala da muralha de Jericó. Então realmente não tem um chofar de antílope. Então, como que surgiu esse chifre aqui? Eu vou contar para vocês. Amados, existe um país na Arábia, na República da Arábia, chamado Iêmen. E esse país, queridos, numa décadas atrás, que eu não vou me lembrar agora de memória, se eu não me engano, 1857 mais ou menos, aonde era totalmente extinto o carneiro. E quando eles achavam um carneiro naquela região, o chifre era muito pequenininho. Não tinha o tamanho adequado para eles extrair o chifre e fazer o chofar, tocar nas festas, na Rosh Hashanah. Então, eles não tinham chofar naquela época, não tinham carneiro suficiente, era algo extinto ali para adquirir o chofar de carneiro. Aí entra, eu anotei algumas coisas aqui para vocês que eu quero falar, né, para vocês, que aí entra um animal chamado kudu. Eu vou deixar a foto aí para vocês verem esse animal, como que é o chifre, e ele é considerado, vamos dizer assim, um parente próximo do carneiro, e o famoso kosher, né? Que é aquele que é um chifre adequado para se usar nessa questão da cultura judaica. E o que aconteceu? Esse kudu, esse animal, ele era trazido, né, da Tanzânia, do Quênia, da África do Sul, para ser retirado o chifre para que eles pudessem fazer o chofar. Foi aí que entrou um conselho que os judeus lá do Iêmen, só eles naquela época poderia tocar o chofar de antílope, porque não tinha carneiro suficiente para ter o chofar do chifre de carneiro. Então eles entraram num conselho ali para usar esse tipo de chifre, que é ainda, né? É ainda considerado o animal kosher. Amados, e eu anotei algumas coisas aqui para falar para vocês. Mesmo que os ensinamentos da cultura judaica era usar somente o chofar de carneiro, eles entraram, como eu falei, num conselho para usar o chofar de antílope. Essa data eu anotei aqui, ó. Deixa eu ver aonde eu coloquei aqui. 1859, eu falei 57, mas é 1859 quando eles adquiriram esse chofar aqui, que o ano judaico, o ano hebraico era de 500, 620. Eles relataram a dificuldade de tocar o chofar local, que era os pequenininho de carneiro, descrevendo um chifre de ibex de cerca de 1 metro, que produzia um som alto e assustador. Na verdade, presumindo tratar-se de um chifre de kudu e não desse ibex, que eu também não pesquisei sobre o que é esse ibex, mas
eles viram que realmente o que daria certo próximo ali era o shofar do kudu. Queridos, então não é uma história muito complexa de saber, mas foi essa questão de que no país do Iêmen não tinha shofar adequado de carneiro. E lembrando que existe alguns judeus e culturas que eles não aceitam o shofar de antílope. Eu tenho amigos que vão para Israel, eles falam para mim, realmente lá existe judeus que não adotam o shofar de antílope, por essa questão de não ter na Torá, de não ter na Bíblia. Mas existe outros judeus que adotaram esse chifre por causa do país lá, né, daquela época, e hoje eles tocam esse shofar normalmente. Amados, uma dica que eu quero dar para você que toca shofar, independente qual que seja, muita gente não concorda que a gente toca esse instrumento hoje. Falam que é coisa do Antigo Testamento, que parece um berrante, que isso é coisa do passado, enfim. Queridos, uma dica que eu dou para você que toca: não discuta. Não perca tempo de ficar batendo boca, de tentar provar algo, porque a gente nunca vai chegar num conselho ali de que, tipo assim, não, quem toca shofar tem razão, hoje pode tocar. E a pessoa que não concorda, é aquilo assim, a pessoa não vai convencer você de não tocar, como também você não vai convencer ela que pode tocar no dia de hoje. Então, não discuta, não perca esse tempo. A única coisa que eu falo para vocês, respeitem, né? E, enfim, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria ler para vocês. Como eu falei lá, os chifres do kudu foram trazidos da África Oriental, como a Tanzânia, a Quênia, a África do Sul, para o Iêmen, por rotas comerciais e antigas, exclusive atravessando o Estreito do Mar Vermelho. Apesar de recomendar o chifre de carneiro, muitos iemenitas baseavam-se nas decisões dos geonins, segundo os quais qualquer chifre torcido poderia ser tocado e teria que ser o kosher. E aí eles relatam aqui que menos o bovino, menos o de vaca, que é onde entra o shofar, não, entra o berrante, né? Então eu vou fazer esse vídeo aí, contando a diferença do shofar de antílope com o berrante. Então eles não aceitavam de modo algum a questão do chifre ser de boi. Por que eles não aceitam o chifre de boi? Por causa do bezerro de ouro no deserto. Quando Moisés sobe o monte do Sinai, eles fazem uma festa lá embaixo e constroem um bezerro. Então eles abominam por causa disso. Queridos, eu creio que é isso a história, não tem muito o que ficar enrolando aqui. Queridos, é isso. Resumindo, não tinha chifre de carneiro, eles adotaram esse daqui e depois espalharam para o mundo inteiro, onde várias pessoas aceitaram o chifre de antílope. Queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí sobre esse vídeo. Só lembrando uma coisa aqui, que eu recebo mensagens também de pessoas criticando que os judeus, nós que tocamos o shofar, pratica a morte desses animais, e não é mais. Hoje é literalmente proibido a morte desse animal para fazer instrumento de shofar para cumprir a cultura judaica. Hoje é literalmente proibido. Hoje o animal, segundo as histórias, o chifre só é tirado depois que o animal morre de velhice ou de morte natural. Vamos dizer assim, um leão atacou o animal, o carneiro ou o kudu, ele morreu ali e o chifre foi retirado. Caso ao contrário, pela lei é extremamente proibido matar o animal para tirar o chifre. Hoje é lei. Tá bom, querido? Só lembrando disso porque tem dúvida de muita gente também. Amados, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe para as pessoas que tocam shofar nos grupos, para que tenha conhecimento,
né, da cultura judaica, desse chifre aqui que hoje é utilizado. Amém, queridos? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo. המילה שחיה בקרבנו, בחסדו הוא הציל אותנו, בדמעותינו הוקנה. אהבת